Olá, alunos. Esse segundo exemplo também foi feito no módulo anterior, onde foi dimensionado a geometria em planta de uma sapata submetida a uma força de compressão, 820 kN, e também um momento fletor de 6.200 kN por centímetro, considerando uma tensão admissível de 0,22 MPa. Como eu falei no último exemplo, a parte mais complicada seria essa determinação do B e do L em função dos esforços. Aqui eu tenho um momento fletor, uma carga excêntrica, que as tensões vão ser variáveis, eu não vou ter uma tensão constante na base da minha sapata. Então, essa parte mais difícil, mais complexa, vocês já fizeram no último módulo, que seria a determinação de B e de L. Então, só relembrando os passos que vocês fizeram, determinaram primeiro o B e o L, desconsiderando o momento, para se ter uma noção de quais seriam os valores de B e de L. Depois, calcularam a excentricidade, que seria o momento dividido pela carga. Verificaram qual que era a tensão máxima e mínima, com o B e o L encontrados, sem a consideração do momento. Essa tensão máxima e mínima foi determinada através dessa fórmula, que seria a carga dividido pela área, mais 1, mais 6 vezes a excentricidade, que vocês determinaram, dividido o momento pela força, dividido pela base. Então, vocês conseguem determinar a tensão máxima e mínima em função da carga e do momento fletor. Se essa tensão máxima for maior do que a admissível, então você precisa aumentar o valor de B e de L, que provavelmente vai acontecer, porque o B e o L foi calculado sem a consideração do momento. Então, nesse exemplo, vocês encontraram novas dimensões, aumentando um pouco o valor de B e de L. Então, determinaram aqui B 2 e L 2,45. Verificaram novamente as tensões, e as tensão máxima ficou abaixo, mais próxima da tensão admissível, então seria já a solução final do B e do L. E nesse exemplo, a tensão mínima foi também tensão de compressão, que o ideal é que toda sapata, a base de toda sapata, a carga, a tensão atuante seja a tensão de compressão, para você estar utilizando 100% aí da base da sua sapata. Então, essas foram as soluções de B e de L para esse exemplo. Continuando o exemplo, seria determinar a minha altura. Já que eu tenho o B, tenho o Lzinho, o Bzinho também, a largura, as dimensões em planta do pilar e da sapata, então é só colocar esses valores nessa fórmula, bem simples. Eu determino aqui, pego o maior dos dois, 2,45 menos 0,6 dividido por 3, e 2 menos 0,2 dividido por 3, o maior dos dois deu 0,62. Então, eu adoto, a gente geralmente adota um valor de 5,5 centímetros, então eu adotei um valor de 0,65 metros, que seria 65 centímetros. Já para o valor de H0, só substituir o valor de L e Lzinho nessa fórmula, e o valor de H, que foi determinado anteriormente, de 65 centímetros. Então, consigo determinar qual que é o H0 mínimo para que o meu ângulo seja no máximo de 30 graus. Então, o maior dos dois valores aqui deu 0,13. Então, utilizarei para esse exemplo 0,20 ou 20 centímetros, que seria o valor mínimo que eu vou estar utilizando para o meu H0. Então, eu tenho o H de 65 centímetros, H0 de 20, o meu B e L, que já foi encontrado no exemplo anterior, de 2 e 2,45. Então, tenho todos os valores da geometria da minha sapata. Determinar área de forma e volume de concreto. É só substituir esses valores na fórmula, que é bem simples. A área de forma é essa parte reta com altura constante. Então, seria 2 vezes B vezes L, que é o perímetro, vezes H0, que é 0,20. Então, determino que
quantidade de forma que eu preciso para executar a minha sapata é de 1,78 metros quadrados. Com relação ao volume de concreto, eu utilizo a fórmula do volume de uma base constante, com altura constante, e do tronco de pirâmide. Só substituir os valores, apesar da fórmula ser grande, não tem nenhuma complexidade, é só substituir mesmo os valores. O ideal é fazer uma planilha para facilitar os cálculos. A gente encontra um valor de volume de concreto de 1,85 metros cúbicos. Então, para carga excêntrica, quando eu tenho uma sapata com carga excêntrica, o que muda na hora dos cálculos é apenas na determinação de B e de L, que foi feito no módulo anterior, que seria na parte geotécnica. Com relação à altura, independente de carga ser centrada ou excêntrica, as fórmulas, o procedimento é o mesmo. Um abraço. No próximo vídeo veremos outro exemplo de determinação das geometrias da minha sapata. Um abraço.